resplandecer em plena escuridão. Jamais irão as trevas vencer. Olá, amigos e amigas! Com este vídeo trataremos sobre o tempo do Natal, mais especificamente o sentido teológico, o sentido histórico, as raízes, sua evolução, e daremos pistas para você aproveitar e viver a espiritualidade própria desse tempo. Ora, se no tempo do Advento celebramos a vinda do Senhor como sacramento da espera e da atenção, o tempo do Natal é marcado como confirmação de que o Messias se faz presente no meio de nós, como realização das promessas divinas. Essas celebrações recebem o revestimento pascal, dados os motivos de sua densidade eucológica. Vamos então começar pelo sentido teológico do tempo do Natal. Leão Magno, o grande teólogo da celebração natalina e o Papa do Concílio de Calcedônia, que aconteceu no ano de 451 d.C. É Leão Magno que afirma que o sacramento da Natividade de Cristo é uma rica e profunda expressão através da qual apresenta o valor salvífico do evento. Para Leão Magno, os diversos fatos narrados pelos evangelhos são a parte visível do mistério do Natal, mas a essência do mistério encontra-se na união da humanidade com a divindade, na única pessoa divina do Verbo, ou seja, em sua teologia, o que detém a centralidade do Natal é o mistério da encarnação. A finalidade deste admirável sacramento, que Leão Magno traduz por mistério, é salvar a humanidade. É, portanto, essencialmente um mistério de salvação, ou seja, um sacramento de salvação mediante o qual é dada ao ser humano a graça da reconciliação. O mistério continua operante na Igreja, mediante a celebração litúrgica. Então, o que era visível nas ações de Deus por Jesus e depois que ele não esteve mais entre nós, passou agora para as ações sacramentais da Igreja, ou seja, passou para a liturgia sob o prisma dos ritos e das ações simbólicos sacramentais. É importante a famosa frase de São Leão Magno: o que era visível aos nossos olhos em Cristo passou agora para os sacramentos. Portanto, para Leão Magno, em suas homilias, o Natal não é apenas uma simples lembrança, mas tal mistério já é uma realidade da mesma forma como o vemos no presente, isto é, a comunidade experimenta hoje aquilo que se experimentou nos inícios com a chegada de Jesus Cristo e a sua manifestação. O ciclo do Natal nasce fazendo memória da Páscoa e na construção do ano litúrgico ele foi o último a chegar. Digamos que o substrato das liturgias desse ciclo, que chamamos de memorial litúrgico, se desenvolve a partir da Páscoa, núcleo fundamental do ano litúrgico. Pensando dessa forma, o Natal torna presente o ponto de partida de tudo o que se realizou na carne de Cristo para a nossa salvação. Vamos ver então como é que se construiu o ano litúrgico. O domingo, o dia do Senhor, é a referência celebrativa para as primeiras comunidades. Ele é o núcleo e o fundamento do acontecimento pascal: vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Diz a Sacrosanto Concílio que o domingo é o dia principal da festa. É somente no século II que surge a necessidade de celebrar uma festa maior, como sendo a Páscoa, também chamado aí de Domingo Maior, denominado também de Domingo da Ressurreição do Senhor. Em torno disso se desenvolve o Tríduo Pascal, ou seja, incluindo este domingo, os outros 2 dias, sábado e a sexta-feira, desenvolvem o memorial litúrgico da Páscoa do Senhor a partir da sua morte e da sua sepultura. Nascem também neste período os 50 dias da Páscoa, celebrações que prolongam a Páscoa e que culminam com a festa de Pentecostes. O Pentecostes, a memória do dom do Espírito derramado sobre a comunidade primitiva, é uma festa que nasce antes do tempo da Quaresma. A Quaresma se desenvolve somente no IV século, mas já no III século se faziam os batismos na vigília e ela nasce como um tempo mais intensivo de preparação dos catecúmenos, né? E também
nasce com a quaresma o motivo de preparação dos penitentes que haviam relaxado no caminho do batismo, e a fim de que esses não se esquecessem das fontes batismais, né? Então faz-se a memória de voltar às fontes batismais, né? Muito bem, entendido então sobre a construção do ano litúrgico, vamos agora então nos concentrar no ciclo do Natal. Então vamos ver as raízes deste ciclo. Veja, no século II, as comunidades cristãs começam a celebrar a memória de seus mártires. Já temos aí o que chamamos de ciclo santoral da Igreja, que são as celebrações daqueles que, martirizados por causa do Evangelho, tinham sua morte associadas à morte de Cristo. Dessa forma, essas celebrações dos santos ou dos mártires estão voltadas ao ciclo da Páscoa, e a esse ciclo se remetem. Para os primeiros cristãos, era muito claro que essa associação à morte de Cristo já qualificava os mártires como verdadeiras testemunhas do mistério pascal, e assim eram incorporados no mistério da Igreja. Afinal, toda a nossa fé se apoia nesse núcleo fundamental, o evento de Jesus de Nazaré crucificado e ressuscitado. No quarto século, ainda é muito forte esta mística pascal. As motivações que levaram à construção desse ciclo do Natal não foram tão naturalmente o memorial da Páscoa, assim como foi o ciclo do Santoral. Mas podemos dizer que o Natal é inserido no ano litúrgico numa perspectiva pascal. Dentre essas motivações se encontra uma heresia que negava a encarnação do Verbo. Mas a motivação inicial, segundo os estudiosos desta área, foi a festa romana do Sol Invencível. Lá pelo final do ano, período de inverno na Europa, no chamado solstício de inverno, a noite mais longa da estação do inverno, havia muitas celebrações solenes em Roma. Numa dessas celebrações, os romanos, que tinham um verdadeiro fascínio pelo sol, diziam, numa determinada noite de dezembro: se continuar essa noite tão longa, assim o sol vai morrer. Os cristãos viram nessa imagem um ícone eloquente da morte de Jesus. Daí se começa a elaborar uma festa para celebrar o nascimento do sol da justiça. A profecia de Malaquias e o cântico de Zacarias foram os motivadores bíblicos. É claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Sabe-se que não se trata de uma data histórica, mas os evangelhos trazem uma preocupação de situar historicamente o nascimento de Jesus, principalmente narrando os fatos sociais, políticos e religiosos daquele tempo. É sempre bom lembrarmos que o nascimento de Jesus se dá num tempo e espaço determinados e que, em outras regiões do mundo, a vida, a sociedade e as religiões seguiam seu curso normalmente, né? A própria maneira de estruturar o ciclo do Natal copia, de alguma forma, o ciclo da Páscoa, com uma vigília, um tempo de prolongamento e um tempo de preparação. Podemos dizer que é o mesmo processo que aconteceu com o ciclo da Páscoa, né? E aí, em muitas igrejas se tinham até batismo no tempo do Natal, né? O Natal, então, é uma festa que vingou na igreja do Ocidente, mas na igreja do Oriente se tem muito mais forte a festa da Epifania a 6 de janeiro. Quando o Ocidente copiou o Oriente, foram incorporados aí 3 aspectos da festa do Natal: o nascimento, a Epifania e o batismo do Senhor. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II conservou tudo isso, mas enriqueceu a festa do Natal com outros textos litúrgicos e também com outras celebrações, como a missa vespertina da vigília de Natal, resgatou da tradição a celebração da oitava de Natal, em que se faz memória da maternidade de Maria, deu maior destaque ao batismo de Jesus, celebrado no domingo depois da Epifania, transferiu a festa da Sagrada Família para o domingo depois do Natal e estipulou o período do ciclo do Natal, que começa na tarde anterior ao Natal, que chamamos liturgicamente de celebração das primeiras vésperas, ou seja, perto do pôr do sol, e vai até o domingo depois do dia 6 de janeiro, ocasião em que nós celebramos a festa da Epifania de Jesus, né? É sempre bom lembrarmos que o advento, sobre o qual já tratamos nos vídeos anteriores,
é tratado na reforma litúrgica, sobretudo na perspectiva de se dar a ele o caráter de alegre expectativa. Um documento que você pode conferir isso são as Normas Universais sobre o Ano Litúrgico e o Calendário, o número 39. E vai dizer assim, olha, o tempo do Advento possui dupla característica. Se concentra na primeira vinda do Filho de Deus entre nós e voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Os textos litúrgicos do Natal vão trazer à tona as expressões dogmáticas que foram usadas na época para esclarecer com precisão a fé no mistério da encarnação, como reconhecendo a Jesus como Deus invisível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos, que é o prefácio número 1 do Natal do Senhor, né? Invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne, vai dizer o prefácio do Natal do Senhor, número 2. Mas vejam só, se podemos fazer alguma relação do ciclo do Natal com o ciclo da Páscoa, penso que seria esta. A imagem da mulher grávida é uma imagem muito forte nesse tempo, o que significa a espera de alguém que vai nascer. No tempo do Advento, retomamos como mística a gravidez da própria história. Nascemos para morrer, por isso a vida é preciosa. É interessante que se tenha colocado a expectativa da segunda vinda no começo do Advento, né? O final do ano litúrgico nos coloca nesta perspectiva. Não há ruptura de um final de um ano litúrgico para começo do outro. Nós entramos naturalmente no novo ano litúrgico. Essa mística nos coloca num patamar de que nascemos para morrer e não para viver. A morte se torna para nós um verdadeiro Natal. Se nascemos para morrer, essa vida é então preciosa. Não temos tempo para perder. Tanto na primeira parte do Advento como na segunda, a mística é vivermos o tempo presente, o agora. E o Natal vem como que coroar essa mística. Viver intensamente o hoje da liturgia. Esse agora da vida é a liturgia, sacramentalmente na liturgia e vitalmente no cotidiano, nas coisas do mundo, no trabalho, nos afazeres, no dia a dia, porque a salvação está acontecendo agora, hoje. O Advento traz essas questões, mas talvez nós não lidemos muito bem com elas por causa do nosso medo que nós temos delas, né? Mas o Natal nos vem dizer que a vida está aí, está renascendo, apesar das fragilidades e das impossibilidades que querem que ela sobreviva. Afinal, foi assim que aconteceu com Jesus. Não tinha lugar para nascer, houve perseguição, matança de inocentes, de crianças. Ele precisou fugir para o Egito para se esconder, né? O Natal é a festa da renovação do cosmo. O Verbo assume em si toda a criação para erguê-la da sua queda e para reintegrar o universo na vontade do Pai. É o que vai nos dizer o prefácio do Natal do Senhor, número 2. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído. Restaurando a integridade do universo, introduziu no reino dos céus o homem redimido. No Natal há um intercâmbio, quer dizer, uma troca entre a divindade e a humanidade. O prefácio número 3 do Natal vai dizer assim: no momento em que vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se ele um de nós, nós nos tornamos eternos. Podemos aí afirmar que somos nós mesmos agora participando da vida de Deus por um admirável querer divino em que nos regenera, quer dizer, nos recupera como filhos de Deus. Então é aí o substrato da teologia de São Leão Magno, né? Não perdermos a perspectiva pascal do Natal. Infelizmente, com o passar do tempo, na história, o Natal perdeu essa força e resumimos o Natal a um sentimentalismo puro e simplesmente. Com isso, o apelo comercial, a corrida frenética pelo consumo, ganhou destaque. Por isso ele ficou muito mais condensado pela força do comércio, né? Então, diante dessa realidade, nós perguntamos: qual é o desafio que encontramos dentro de uma sociedade que adora o Natal, mas detesta o Advento? Vocês prestaram atenção que o comércio começou a se preparar para o Natal lá pelo finalzinho de setembro e começo de outubro? É claro que o comércio está fazendo o papel dele. O pior é quando a igreja reproduz o papel das lojas, né? As liturgias do Advento trouxeram para a gente alguns aspectos desse vazio ansioso,
como a ausência do glória na missa, a diminuição dos instrumentos musicais, a ausência de flores e enfeites, o retorno para uma vida austera. Quer dizer, trata-se de uma pedagogia do vazio que podemos aprender com a liturgia. Mas numa sociedade que detesta o vazio, o silêncio, a questão é muito mais séria do que o uso que a sociedade faz de uma festa cristã. A questão de fundo e o desafio é entender as próprias comunidades de fé que não conseguem fazer o contraponto de um tempo tão profundo em que podemos amadurecer a nossa fé. Como então deixar bem claro em nossas liturgias do ciclo do Natal esses aspectos próprios da liturgia? Fica aí o desafio, né? Recuperar o sentido do Natal, do ciclo do Natal, como uma festa pascal é uma questão urgente para os nossos dias. Quando os templos religiosos acabam imitando o comércio, inserindo em seus espaços árvores de Natal, pisca-pisca e até guirlandas importadas, é sinal de que o Natal não passa de uma festa ligada ao capitalismo e à simples troca de presentes. Isso é bom, é legal nos confraternizarmos uns com os outros, mas de fato não podemos esquecer que, segundo a teologia do Concílio Vaticano II, o maior mérito da confraternização entre as pessoas é os povos entre as pessoas e os povos é reconhecer que as sementes do verbo já estavam ocultas entre todos os povos, raças e religiões desde o começo dos tempos e que de nossa parte, como reconhecedores disso, nós possamos dar testemunho através do desejo da verdade e da caridade com que Deus age nas pessoas, do agir igual a Jesus, com palavras de acolhimento e não de separação, da vontade de atuar nas instituições do tempo, como a política, o ensino, a arte, a mídia, dando aí o nosso testemunho de cristãos, de batizados, e de que o que vale é o sentido da vida, que preservamos quando o verbo de Deus intervém nessas realidades. Seja pelo nosso agir, firmando parcerias de paz, combatendo a fome, as guerras e as doenças, acolhendo os imigrantes, respeitando o diferente. A começar por mim mesmo, pela minha casa, pelos que me rodeiam, de uma forma pequena, mas que surgirá um grande efeito. O nascimento de Jesus é um divisor de águas. Assim, o mistério de Cristo que nasce e se faz um de nós resplandece na nossa natureza humana e revela cada vez mais o nosso próximo, revela cada vez mais para o nosso próximo o divino que está oculto em nós mesmos, nas religiões, nos cosmos, né? na natureza. Bem, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua paciência e compromisso de fé. Que tal? Você gostou? Não se esqueça de, depois de assistir esse vídeo, dar um curtir. É aquele sinalzinho que aparece aqui, um sinal de positivo que aparece aqui no nosso canal do YouTube. Ou se quiser comentar, dar suas sugestões, inscreva-se no espaço abaixo e também não deixe de se inscrever em nosso canal e divulgá-lo entre os seus contatos. Até o próximo, bom retiro espiritual a todos e a todas e bom Natal! Da seca brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor